Olá, boa tarde, que você seja muito bem-vindo, que você seja muito bem-vinda. Eu sou Mariana Rocha, tô aqui para compartilhar com... Ai, gente, peraí que entrou um negócio. Tô aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre... Voltei, minha conexão voltou. Então, que você seja muito bem-vindo, que você seja muito bem-vinda. Essa é uma live barra aula que eu vou dar hoje, dentro de uma série que eu tenho feito sobre estilo de vida consciente, saudável e feliz, para trazer cada vez mais informações teóricas e práticas, né? Eu trago muita informação para vocês aqui, também trago convidados, para a gente construir cada vez mais um estilo de vida saudável mesmo, consciente em diferentes áreas da nossa vida. E hoje o tema que eu quero abordar com vocês aqui é sobre mindfulness, atenção plena, que provavelmente muitos de vocês que estão aqui já escutaram falar, se ainda não praticaram, ouviram falar. E aí eu queria trazer uns conceitos básicos de uma apresentação que eu já fiz bastante em algumas empresas, até passando mais sobre essa informação, não só informação, mas trazer uma luz, um pouco de conhecimento para você conseguir aplicar na sua vida, no seu dia a dia, uma ferramenta tão maravilhosa e poderosa como a prática de meditação. E uma das mais propagadas que eu vejo aqui no Brasil, no Ocidente, é o mindfulness. É uma das técnicas que eu uso bastante, porque eu costumo dizer que é uma das práticas mais práticas, digamos assim. Tem N formas da gente praticar a meditação. Essa daqui é uma delas, eu vou explicar um pouco para vocês. Eu vou abrir depois para perguntas, eu vou entrar num flow aqui, que eu tenho uma apresentação realmente montada. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem escrever aqui sobre o tema, podem escrever que no final eu vou abrir um pouquinho para responder, caso alguém queira saber um pouco mais do que eu passar por cá com vocês. Então, uma das dúvidas principais no começo, quando você fala, né, mindfulness, né, mindful o quê? Né, o que é mindfulness? O que é isso? É religião? É uma seita? Eu preciso participar de alguma coisa diferente, específica? Mindfulness e meditação é a mesma coisa? Realmente eu preciso não pensar em nada? Então são algumas dúvidas que eu vou sanar aqui com vocês. E primeiro a etimologia da palavra, que quando eu aprendi fez muito significado para mim. E eu trago aqui para vocês que mindfulness é uma tradução da palavra sati, que é proveniente da língua Pali, que é um dos idiomas das escrituras de Buda. Então, o que significa essa palavra, então, das escrituras de Buda? A gente pode traduzir o que vocês já devem ter visto por aí como atenção plena, ou observação clara, ou consciência plena, memória ou recordar. E aí, quando eu aprendi essa parte, eu ouvi muito sobre atenção plena, e aí quando eu ouvi memória ou recordar, essa foi uma das formações que eu fiz na Unifesp, em Mindfulness Básico, eu descobri que o que eles ensinaram, depois até nos livros, essa parte de memória e recordar, eu acho que isso vai ser bem interessante para vocês também gravarem, para que um fenômeno, então se a tradução dessa palavra pode significar também memória ou recordar, quando a gente tem uma memória de algo, quando a gente lembra de algo, isso quer dizer que a gente vivenciou aquilo com presença, com atenção naquilo que a gente estava fazendo. Então isso me trouxe uma informação valiosíssima, porque quando a gente fala em atenção plena, a gente fala em momento presente, em cultivar e trazer a nossa atenção para o momento presente, que é o que a gente tem agora. Eu vou falar mais sobre isso. Mas se você já escutou um pouco sobre a técnica, sobre mindfulness, trazer atenção ao momento presente, quando a gente lembra de algo, tem uma memória, é porque a gente vivenciou aquilo inteiramente, não é mesmo? Então eu relacionei muito com essa parte do significado e queria trazer aqui para compartilhar com vocês. E aí tem uma pergunta, né, que é: mindfulness é igual à meditação? Porque a gente escuta muito falar, né, meditação, mindfulness. Eu muitas vezes estou falando num discurso, falando sobre meditação e mindfulness ao mesmo tempo, pode trazer uma confusão, né? E aí, o que eu quero contar para vocês? São coisas diferentes. E aí, então, o que é mindfulness? Mindfulness é um estado ou característica da mente humana descrita por todas as tradições religiosas e presente em todos os indivíduos em maior ou menor intensidade. E a meditação é uma das técnicas mais utilizadas para se obter essa característica, mas não é o mesmo que mindfulness.
Então, através da meditação, a gente entra nesse estado de mindfulness. Deu para entender a diferença? É sutil, né? Porque a meditação, muitas vezes a gente fala de meditação, e para quem já pratica mindfulness, né, já parece que já está linkado a isso. Mas como tem N formas de praticar, né, e mindfulness é um estado que a gente alcança, então, ou que a gente já tem, né, dentro da gente, a gente acessa de novo esse estado. Então eu acho isso muito importante trazer agora no começo para ter um pouco mais de clareza sobre o que a gente vai falar hoje. E aí, o mindfulness é milenar, diferentes pessoas vêm propagando o mindfulness no Ocidente, né? Mas eu acho que tem um marco importante que eu gosto bastante de trazer, que é em 1979, o Jon Kabat-Zinn desenvolveu uma técnica. O Jon Kabat-Zinn, ele é um médico e professor da Universidade de Massachusetts. Ele desenvolveu um método que chama Mindfulness-Based Stress Reduction, que é a técnica de mindfulness usada para redução de estresse e também muito para manutenção de dor. Então ele foi um dos grandes difusores dessa prática, né, aqui no Ocidente. Então, normalmente quando você escuta falar de mindfulness, você provavelmente passa pelo nome do Jon Kabat-Zinn, mas tem também, né, o mindfulness ligado à terapia comportamental também, que é muito importante até para a parte de ansiedade, depressão, os estudos desenvolvidos nesse sentido, que é o MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. E aí, para trazer um pouquinho mais para vocês sobre, então, o que é isso? Eu preciso praticar, ser parte de uma religião. Como é uma técnica milenar e está assim vinculado a diferentes religiões, né? Até uma das formações que eu tenho, um dos certificados que eu tenho, que é no Henry Benson Institute, que é de Harvard, que eu fico muito orgulhosa por isso. Eles trazem, né? A gente aprende lá as diferentes práticas vindas do cunho religioso, mas é desvinculado disso. Eu não preciso ter nenhuma religião, eu não preciso ser budista para praticar a meditação. Eu posso simplesmente praticar como um treinamento para a mente. Claro que se você tem uma prática religiosa que usa meditação, continue, faz parte. Mas eu só quero trazer que tem muita gente que ainda se confunde com isso. Então não precisa, é um treinamento para a mente. Então quando a gente treina o cérebro, é como se a gente estivesse fazendo uma atividade física. Então essa relação é importante porque quando você vai começar uma atividade física, se você é sedentário e começou a praticar agora, se você virar para mim e falar, Mari, eu comecei a correr, mas na verdade eu comecei a caminhar para correr e eu quero correr uma maratona. Muito dificilmente no próximo final de semana você vai conseguir correr 42 quilômetros, não é mesmo? E isso vai trazer para você aquela motivação para correr e tudo mais, mas muito difícil porque você é sedentário ainda, você está começando agora, você nunca correu. Da mesma forma com a prática de meditação. Quando você começa a praticar como se fosse atividade física, sem querer alcançar nada lá na frente tão grandioso. A prática, você vai sentindo os benefícios diariamente, com constância, com disciplina. É importante falar isso, né? Porque senão parece que cai do céu e aí eu sento, medito 2 horas e acho que vou colher todos os benefícios que eu já ouvi falarem por aí. E na verdade, gente, é construir um novo hábito, é fazer mesmo a higiene da mente. Quando a gente entra para a prática de meditação, é a constância, cada dia vai ser diferente do outro, mas é claro que você vai aprimorando também, como é um treinamento para a mente, você vai aprimorando. E uma coisa muito importante de trazer aqui é que quem já medita há muito tempo e quem é novo para a prática de meditação, todo mundo pensa. Então o pensamento vai entrar, vai vir e está tudo certo. A principal diferença é que quem já medita há muito tempo tem um espaçamento maior, talvez, entre um pensamento e outro, de quem está começando agora. E também isso influencia o seu estado emocional. Como você está hoje? Quais foram os acontecimentos da sua vida? Então isso influencia na sua prática, quando a gente fala de prática formal. E eu vou explicar o que é então essa prática formal. Então para eu treinar a minha mente, através da técnica de mindfulness,
a gente usa práticas formais e as práticas informais. E o que são essas práticas? A prática formal é aquela que eu organizo o meu dia a dia, eu organizo a minha rotina para incluir com constância, para criar essa rotina, né? Eu falo sempre para quem eu estou ensinando, para meus clientes principalmente, nos grupos que eu monto, é muito mais interessante eu começar a criar o hábito um pouquinho todo dia, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, do que eu pegar um final de semana e sentar 2 horas. Né? A prática em si é essa constância que vai me ajudando a construir um hábito. Quando eu começo a construir um novo hábito, eu começo a construir um caminho neural e aí facilita a permanência desse novo hábito. Tá dando para entender? Então, na prática formal, a gente escolhe o momento do dia que a gente queira praticar. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, o tempo que foi ideal para você, né? O horário que foi ideal para você. E até no começo, experimenta o que faz sentido para você. Se é de manhã, de acordo com a sua rotina, porque nós temos rotinas diferentes, né? Seja de trabalho, seja de shifts, então de trabalho, de vida, de estilo de vida. Então você faz um processo de autoconhecimento para entender, tá bom, o que faz sentido para mim? Ah, é de manhã. Experimenta. Faz sentido mesmo? Você consegue incluir ou você fica mais estressado porque você tem horário, tem tempo? Como é que você organiza essa rotina? Então é um processo também de autoconhecimento, incluir essas práticas de uma forma formal. Mário, o que é indicado? Gente, o indicado é o que faz sentido para você, é o que eu sempre digo. Mas é claro que a ciência traz algumas referências, né? E tem práticas, o Jon Kabat-Zinn mesmo, ele traz como uma forma de começar o dia, você já dá um tom para o seu dia. Eu gosto de começar de manhã, mas tem muitas práticas também de meditação, independente da mindfulness, né, de mindfulness, que é que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, mas que você também pode fazer à noite, inclusive dentro de mindfulness tem uma prática, ontem até a doutora Elisa Cosassa estava numa aula com ela e com o Danilo, eu vi que você entrou aí, e alguém perguntou sobre o sono, né? Então, quando você começa a praticar e você sente sono, pode dormir quando eu pratico? Gente, a prática de meditação não é para a gente dormir, mas se você estiver cansado, isso é um sinal também no processo de autoconhecimento de ver como está a sua rotina. E aí existem práticas e dentro de Mindfulness tem o Body Scan, que é o escaneamento corporal, que você pode fazer para facilitar entrar num relaxamento, né? Então, isso é importante quando você começa a perceber o que faz sentido para você. Então, às vezes, à noite você quer entrar no estado de relaxamento para facilitar uma noite de sono, por exemplo. Então, você usa essa ferramenta com outro direcionamento, tá? Então, prática formal é isso. Eu escolher o momento do dia para eu praticar com constância. E aí temos as práticas informais. E dentro da prática formal, o que a gente direciona, eu vou chegar lá até para explicar um pouco mais sobre o diário dos insights. Então, depois da prática, normalmente você também escreve como foi essa prática. Escreve como foi seu estado emocional. Eu vou chegar para explicar um pouquinho mais do diário. Aí a gente tem a prática informal. E o que é então a informal? Ao longo do dia, eu me conectar com esse estado, eu me conectar, trazer presença para o que eu estou fazendo. E aí eu gosto de trazer um exemplo, por exemplo, tudo que você estiver fazendo, traz presença, usa esse exercício. Então, quanto mais eu pratico de forma formal, mais fácil é eu trazer também as práticas informais, eu acessar esse estado, eu conectar com o momento presente com mais facilidade, trazendo a atenção de forma atencional. Eu gosto de trazer o exemplo do banho. Gente, quando a gente entra tomar banho, essa pode ser uma prática para você hoje, quando você for tomar banho. É uma prática informal. Quando você entrar no banho, quantas vezes você não entra no banho, a água cai na sua cabeça. E antes de chegar na sua canela, a sua cabeça já está em qualquer outro lugar, menos no banho. Pensando nos problemas, o que você vai ter que resolver, para quem você vai ter que ligar, qual reunião você vai ter, enfim, N coisas, né? O meu convite é, hoje, quando você for tomar banho, simplesmente tome banho, esteja presente no seu banho. Sinta a água cair. Sinta no seu corpo, sinta o aroma do shampoo, do condicionador, do sabonete. Se massageie, toque no seu corpo com consciência, com presença. Traga atenção para o momento presente do seu banho. Então, eu adoro essa prática, uma das práticas informais, mas é claro que você, com a sua rotina, você vai levando. Se você estiver cozinhando, cortando uma batata, esteja ali cortando a batata.
E se a cabeça vagar, você traz de volta a atenção para cortar a batata, né? Então, é simples assim em teoria, mas na prática pode ser desafiador, né? Principalmente para tudo que a gente está vivendo. E quanto mais a gente pratica de forma formal, mais fácil nas práticas informais. E aí tem algumas atitudes, fundamentos de mindfulness, né? Que eles trazem. Que um deles é não esperar nada, é fazer a prática simplesmente para conectar com o momento presente, é o que é. Estamos aqui agora e você vai fazendo essa conexão. Então não tem que esperar um objetivo final grandioso. Eu quero os benefícios, né? Porque aqui a gente vai falar dos benefícios, mas é o que eu sempre digo para quem está começando a praticar. Cada um tem uma experiência única. A ciência traz, comprova, eu acho ótimo, eu trago para vocês. Mas quando a ciência faz um estudo, eles tiram uma média, né? Do que eles analisam, do que eles veem. E cada pessoa é única, então você pode ter sensações e experiências diferentes, né? Então esteja aberto para isso. Então não espera nada, pratica, esteja ali. A outra é não julgar. Isso é muito importante porque é algo que a gente precisa muitas vezes, né, lembrar, porque a nossa mente julga o tempo inteiro, a gente se julga o tempo inteiro, a gente julga situações o tempo inteiro. Então, na prática, é um exercício que a gente faz de não julgamento. Então, quando vierem os pensamentos ou julgamentos, é assim, não julgar. E não julgar a prática em si também. Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Tá bom? Tá ruim? Tá gostoso? Tá desconfortável? Tá dolorido? Eu vou falar de postura um pouco para vocês até, que é importante a gente estar numa postura confortável. Então, para não entrar nesse julgamento. Então, você tem que estar numa postura que facilite você permanecer por um período de tempo. Então, é ideal que seja uma postura confortável. Então, não julgar. Aceitar o momento e não rejeitar aquilo, né? Aceitar o que é, sentir. Você vai observar como sem esforço. Eu tenho que observar. Não, você observa com o olhar de uma criança, que eu vou chegar na mente do principiante até aqui. Então, observar com curiosidade, com o olhar aberto para essa sensação da prática, né? É como se fosse, eu gosto de trazer o olhar de uma criança, né? Quem tem filho pequeno, é o olhar de uma criança. Tudo é novo. A criança está aberta a novos conhecimentos, ela não está fechada, isso é ruim, ela está aberta para qualquer coisa. É igual quando você vai viajar para uma cidade turística, você vê uma fruta que você nunca viu. Você olha para aquela fruta e aí você olha a fruta nas nuances, cor, aroma, textura. É como se você fizesse esse mergulho interno quando você está praticando através do momento presente, através de direcionar o foco à sua respiração. Porque dentro da prática, que eu estava explicando a formal, a gente usa uma âncora. E a âncora, normalmente, em diferentes práticas, usa-se a respiração. Mas você pode usar a âncora, como eu falei, como o seu corpo, fazer um body scan, um escaneamento corporal. Então você direciona a sua atenção para uma âncora pré-estabelecida antes. Então, nas práticas, existem já, né, algumas âncoras para você explorar. Mas, se você está começando, principalmente, a respiração é a principal âncora que a gente usa, né? Então, traz o foco para a respiração. Então, você vai olhar e observar o ato de respirar do seu corpo agora, com esse olhar curioso, com esse olhar de criança, explorando esse ato. Como está seu corpo agora? Onde está tenso? Onde está relaxado? Onde o seu corpo contrai, onde ele relaxa enquanto você respira, a temperatura do ar quando você inspira, quando você exala. Então você vai mergulhando na sua respiração, vai com o olhar assim afiado para o momento presente, tá? E é um processo de desapegar dos resultados, desapegar do que está acontecendo, né? E desapegar dos pensamentos, que eles vão vir, né? Igual eu falei, a mente vai pensar, porque a mente pensa e está tudo certo. Eu desapego disso, eu desapego do que minha mente está pensando, dos pensamentos, então eu deixo meus pensamentos passarem, fluírem, depois eu vou dar atenção devida para o que eu tiver que fazer. Então agora, quando você estipula um momento para você praticar, os seus 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20, 30, depende de, né, se está começando, quanto tempo você tem para poder aprimorar, desapegar disso, de um resultado, desapegar dos pensamentos que vêm,
né? Então, é se conectar simplesmente com aquele momento presente. E ser amável com você sempre, então sem se autoflagelar. Tem uma frase do Harry Benson, quando ele está ensinando essas práticas de meditação. Harry Benson é o idealizador, né, do Harry Benson Institute de Mind and Body Medicine, que foi um dos certificados que eu tive. Ele, na verdade, também foi um dos grandes precursores na área da ciência para explicar sobre a resposta de relaxamento. Eu vou fazer uma live na quinta-feira explicando mais sobre isso, quem quiser estar aqui comigo. E a prática de meditação é uma dessas práticas mais usadas, acho que é uma das principais quando a gente fala em práticas de mente e corpo, da medicina mente e corpo. Ser amável com você mesmo. Uma coisa que ficou forte na prática, quando ele estava explicando, então tá, você começou a meditar, você se dispôs, você está disponível, vai colocar o tempo lá para fazer, começou. Aí a cabeça vai vir pensamentos e vai bombardear e tá tudo bem. E nesse tá tudo bem, quando você observa que a sua mente vagou, né, porque muitas vezes você até demora para perceber que você está pensando. Então, quando você percebeu o que está pensando, você simplesmente traz a sua atenção de volta à sua âncora, à sua respiração. E aí ele fazia assim, minha mente foi, oh well, trago ela de volta. Observei que a mente vagou, oh well, eu trago ela de volta. Simples assim, mas quando a gente está praticando, pode ser sim desafiador. Então, quando eu lembro sempre desse oh well, é uma forma de ser gentil com você. Não é, ai meu Deus, minha cabeça está pensando, ai meu Deus, isso não é para mim. E N outros pensamentos. Simplesmente seja gentil e se entrega para aquele momento que você definiu para fazer a prática. E está tudo bem. A mente do principiante, e sempre, que eu já expliquei, e sempre paciência com você, com o momento, com a situação. A gente está vivendo uma pandemia, né? Tem diferentes acontecimentos, principalmente emocionais, que a gente vê, mentais, desequilíbrios mentais, emocionais, porque realmente é um mundo de incertezas e dúvidas, então é desafiador para todos nós. Então tenha paciência com você. E através da prática a gente também começa, um dos benefícios é ser mais paciente e tolerante, né? Com que antes você podia se irritar mais, como a gente acessa a parte de reconhecer as nossas emoções, de começar a olhar um pouco para um ponto de equilíbrio emocional através da prática, também começa a ter mais paciência, tolerância e também usar a paciência comigo mesmo. E aí uma coisa importante, né, eu estava falando do tempo, né, para praticar. Gente, o que é o tempo ideal? Né, que eu vejo que tem muita gente que pergunta, e eu falei no começo, é o tempo que você tiver para praticar. É muito melhor você começar a construir uma constância, né, uma rotina, e você vai aumentando ao longo do tempo, do que você querer começar com, sei lá, 30 minutos, você nunca praticou antes, pode ser bem desafiador e você pode acabar se frustrando. Mas, claro que nas tradições tem um tempo que eles dizem ideal, né? Nas tradições budistas, eles dizem 24 minutos para você começar. E aí, com os 24 minutos, depois você vai aumentando esse tempo. Tem algumas tradições na chinesa, eles trazem também os 24 minutos, porque eles falam que é o tempo que o Qi, a energia, né, vital, demora para fazer o percurso pelo nosso corpo. Mas eu gosto de falar para vocês aqui, começa com o tempo que você tem. E aí você mesmo vai ampliando esse tempo, tá? E uma coisa legal que eu trago até nos 21 Dias em Felicidade, que é do Alan Wallace, que ele escreveu um livro, ele tem um trabalho maravilhoso sobre felicidade genuína. E eu achei super interessante a metáfora que ele fez. Então, quando a gente estiver lá, sentado, praticando, meditando, e vierem os pensamentos, faça da sua mente, sabe panela de teflon com teflon que nada adere? É isso que você faz com a sua mente. Os pensamentos passam deslizando, eles não aderem naquele momento. Então, eu achei uma analogia interessante para trazer para vocês aqui. A respiração, que é o que a gente usa mais como âncora, que eu estava explicando, eu peguei uma frase aqui do Jon Kabat-Zinn para compartilhar com vocês. A respiração é o primeiro objeto de atenção. Por quê? Estamos respirando agora. A última respiração se foi e a próxima ainda não aconteceu.
O que importa realmente é essa que temos agora. Então, é uma âncora ideal para praticar a nossa atenção que oscila, pois nos mantém no momento presente. Então, como a nossa respiração acontece no presente, não tem como você fugir nem para o passado, nem para o futuro. Foca nela que você vai estar conectado com o presente. E ele explica aqui a mente de um iniciante, que é uma das partes que eu gosto bastante, The Beginner's Mind. Ele traz aqui uma referência, essa é uma das referências no livro Mindfulness para Iniciantes, do Jon Kabat-Zinn. Ele traz essa frase: na mente de um iniciante existem infinitas possibilidades, mas na mente de um especialista existem apenas algumas. E essa é uma frase do Suzuki Roshi, que é um Zen Master. E eu queria trazer para vocês uma analogia que eu acho muito importante, que ele trouxe também. Então eu trago bastante referência dele aqui, que é desse livro Mindfulness para Iniciantes, que ele traz a relação de human being para human doing, né? De ser humano para ser que está no modo fazer. Em inglês, essa analogia fica bem interessante, né? Human being or human doing. Onde você se encontra mais hoje, né? No modo fazer ou no modo ser? E aí tem uma frase: se não formos cuidadosos, é muito fácil se tornar um fazer humano, ao invés de um ser humano. E esquecer quem está fazendo o que e para quê. Eu acho isso muito importante para refletir na vida de cada um de nós, em qual modo você está operando mais. Você está sendo, vivendo em presença, ou você está fazendo cada vez mais? E uma coisa interessante que ele traz é que não é que a gente abre mão do fazer, né? Isso é importante, planejar, fazer, se organizar. Mas você pode fazer isso com presença e manter a presença, né? Manter esse estado de ser enquanto você produz as coisas, enquanto você faz as coisas acontecerem, né? Porque é o que temos agora. Então faz essa reflexão, você está mais no modo ser ou mais no modo fazer no seu cotidiano? Isso é importante, porque é um processo também de autoconhecimento para eu me trazer para esse ponto de equilíbrio. O diário de Mindfulness, que eu falei um pouquinho, é quando você escreve os seus insights depois da prática. Então você sempre tem um caderninho depois para escrever como foi o seu estado emocional, se foi conturbado fazer, se você se sentiu relaxado depois. Você pode colocar ali depois todas as sensações, percepções que você teve, insights muitas vezes. Então você tem esse diário de Mindfulness para ajudar também a você entender como está sendo o seu processo todo dia. E aí, como é que está a sua atenção atualmente, né? E eu trago um pouco alguns benefícios aqui da prática para vocês de Mindfulness. O que há evidências? Eu estou trazendo algumas, tem mais. Há evidências em que intervenções baseadas em meditação promovem redução de estresse. Gente, a gente fala de estresse muito atualmente, né? E o estresse é um dos maiores causadores de doença da atualidade, né? O maior número de doenças hoje está relacionadas ao estresse, porque o estresse também desencadeia uma parte inflamatória do nosso organismo, coloca o nosso organismo em atenção e aí ativa uma parte inflamatória. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas é importante, por isso que o estresse está relacionado a inúmeros tipos de doença, como diabetes, como doenças cardiovasculares, né, como ansiedade, como depressão, como a própria obesidade e tem uma lista, eu até postei esses dias sobre isso. Então, quando você começa uma prática dessa, você trabalha com redução de estresse. Isso a ciência já traz evidência. Você melhora a sua regulação emocional. Eu estava falando um pouquinho disso, você começa a entender mais como você está se sentindo e te trazer para um ponto de equilíbrio. Você tem a redução de sintomas de ansiedade, depressão, pânico. Quanta gente não está sentindo assim hoje, né? Que você conhece ou até você mesmo. Para tratamento de câncer, como um tratamento complementar, auxiliar, né? Para dor crônica e doenças cardiovasculares, para tratamento de compulsão alimentar, reabilitação de dependentes químicos. E também eu vou trazer um pouco das funções executivas do cérebro, como
criatividade, ser mais flexível, ter mais autocontrole, ter mais disciplina, brincar com ideias, então ser mais lúdico, mais expansivo, dar uma resposta mais ponderada ao invés de super impulsiva, manter-se focado. Hoje em dia, com o número de informações que a gente tem acesso na nossa mão, quem aqui se considera super focado? E aí eu escuto muitas vezes, eu não tenho tempo para meditar. Se você souber que meditar vai facilitar, vai te auxiliar a estar mais focado, enquanto você está produzindo, por exemplo, quando você está lá no seu modo ser, você conseguiria fazer um tempo para isso? Porque eu sei que muitas vezes, né, eu aprendi a meditar muito na prática, depois eu fui aprender as teorias, informações. Mas eu sei que tem muita gente, né, até por isso que eu estou gravando essa live, que quer saber os benefícios para ver se eu começo ou não, se eu faço ou não. No Ocidente, a gente tem esse lado mental, que eu quero as informações, né? Alguém se relaciona? Alguém pensa assim? Então, eu quero saber os benefícios para ver se eu vou conseguir colocar tempo para isso ou não. E a prática, qualquer prática de meditação, e aqui eu estou falando bastante de mindfulness, você só vai saber o que é o mindfulness, o que é meditar, se você praticar. Pode ler um monte de livros, pode participar de um monte de curso, pode escutar aqui o que eu estou falando. Se você não fizer tempo, né? Porque é uma escolha, a gente faz tempo, porque a gente quer. Falar que não tem tempo é porque você prioriza outras coisas. Então, se você fizer tempo para praticar e meditar, aí sim você começa a entender os benefícios de uma prática de meditação na sua vida, na sua rotina. Então isso é importante, né? O que eu priorizo? Dá uma chance para você, começa a praticar, começa a explorar, começa a experimentar. Respira, começa a respirar com consciência. Essa normalmente é uma das primeiras práticas que eu passo para quando eu estou trabalhando com meus clientes, assim, que nunca meditaram. Conecta com a sua respiração. Conecta com a sua respiração. Começa a respirar com consciência. Como está a sua respiração? Ela está travada? Ela está alongada? E quando você começa a observar a sua respiração, você começa a entender também como é que está o seu estado emocional. Se você está relaxado, se você está ansioso, se você está tenso, a nossa respiração muda ao longo do dia. Então, quando você acessa e conecta com a sua respiração, você começa a trazer atenção para o momento presente. Eu trouxe aqui para vocês também algumas definições sobre mindfulness, que é uma coisa assim mais subjetiva, né? Estou falando tudo um pouco assim dos benefícios, tudo para vocês, mas é na prática que você vai sentir. Então eu trouxe algumas definições. E uma delas foi quando eu estava num evento em 2014, lá em São Francisco, e eu tive a honra de, nesse evento, chama Wisdom 2.0, de assistir a palestra do Richard Davidson, que para quem não conhece, ele é um neurocientista que estudava muito sobre ansiedade, depressão, e depois de um encontro com o Dalai Lama ele começou a olhar mais para as emoções positivas, altruísmo, compaixão, resiliência. Então ele estuda essas emoções, né, com ressonância magnética, conhecido por estudar os monges e ver todo o impacto de práticas contemplativas, meditativas, né, no corpo humano, e ajudou a propagar também, né, cada vez mais isso. E também o Jon Kabat-Zinn estava nesse evento. E aí uma das coisas que eu anotei, que ele falou, que eu achei tão especial, foi definição de mindfulness, para quem está aí. Eu quero uma definição. Ele fala sobre a meditação aqui. A melhor meditação, eu vou ler em inglês, depois eu traduzo, tá? The best meditation practice is life itself. To bring this awareness to your life. That is the real meditation practice. Então, a melhor prática de meditação é a vida por ela mesma. Trazer essa atenção para a sua vida é a forma mais real de você praticar meditação. Então, é trazer essa atenção momento a momento. Cabeça vagou, dispersou, eu volto para o que eu estou fazendo agora. E eu lembro até que ele estava no palco, né? E ele deu um exemplo. Se alguém te pergunta, que horas são? Ele responde, agora. Outras definições. Consiste simplesmente em observar, contemplar e examinar
é o papel que assumimos, que não é de um juiz, mas de um cientista. Essa frase é do Walpola Raula. Simplesmente parar e estar presente, isso é tudo. Essa é a frase do Jon Kabat-Zinn. Dar-se conta da experiência presente com abertura e aceitação do que é. Essa frase é do Christopher Germer. E tem mais uma definição que eu queria trazer para vocês, que também é do Jon Kabat-Zinn, é bastante uma referência que eu usei aqui. Mindfulness significa uma atenção, momento a momento, sem julgamento. É cultivar, está em inglês, eu estou tentando traduzir ao mesmo tempo aqui. It is cultivated by refining our capacity to pay attention. É cultivar e refinar a nossa capacidade de prestar atenção de forma intencional no momento presente e sustentar essa atenção ao longo do tempo, da melhor forma que a gente puder. E ao longo do processo, você conecta ainda mais, você se torna ainda mais em contato com a vida que está se apresentando à sua frente. Não é muito bonita essa definição? Então é assim, literalmente é viver, gente, é estar presente para o que você está fazendo nesse exato momento. E aí tem uma entrevista que eu acho interessante, hoje até nos 21 dias de felicidade, que eu estou com a turma aberta, hoje foi o dia da meditação e meio que sem querer foi o dia que eu resolvi fazer a live, depois que eu fui ver as sincronicidades. O Jon Kabat-Zinn deu uma entrevista para a Oprah Winfrey, eu até falei dessa reflexão na live que eu estava com o professor Marcos Rojo, e é uma das coisas que eu acho interessante trazer aqui para vocês. A Oprah a Oprah Winfrey, ela é uma grande comunicadora e ela tem um dos programas dela que é o Super Soul Sunday, que ela entrevista diferentes pessoas, personalidades que trabalham com práticas contemplativas, espiritualidade. E o Jon Kabat-Zinn foi um dos entrevistados. E no final da entrevista, né, que é belíssima até, se vocês quiserem eu deixo o link para vocês escutarem, mas está em inglês, né? Só tem em inglês, é um podcast, virou um podcast. Ela pergunta para ele o que ele pensa a respeito de vida após a morte. E eu queria trazer a reflexão aqui para vocês, que ele respondeu assim para ela. Eu estou mais interessado em saber se existe vida antes da morte. Porque muitas vezes a gente vive nesse automático e a vida passa por entre os dedos, a vida passa. Então você realmente está vivendo a sua vida? Você realmente está vivendo esse momento? Estão me ouvindo? E aí, Mari, então, eu sou novo, quero começar a praticar. Como que eu começo? A primeira coisa é organizar um tempo para você e estar disposto. Se você já está disposto, esse é o primeiro passo. E aí você pode encontrar um profissional qualificado para te auxiliar, para te guiar, para trazer informações. Eu vou falar da postura, né, para vocês daqui a pouco. Vou passar nessa como começar a praticar. Você pode participar de um grupo de 8 semanas, né, que os grupos de 8 semanas ensinam as técnicas de mindfulness para você aplicar a cada semana e já, né, a ciência já comprova também os resultados e benefícios ao longo dessas 8 semanas, com pessoas que nunca praticaram, então tem alguns estudos que mostram que pessoas que já praticavam meditação e pessoas que nunca tinham praticado, em 8 semanas começam a sentir os benefícios da prática, sempre com essa constância que eu falei. E nesses estudos as pessoas praticavam 20 minutos por dia, muitas vezes 2 vezes no dia. Você pode usar um aplicativo se você quiser experimentar, começar e usar meditações guiadas, que a meditação guiada facilita, principalmente para quem está começando. Então você pode explorar aplicativos, eu gosto bastante do Insight Timer, uso bastante o Insight Timer. Eu sou uma das professoras dentro do Insight Timer, muito feliz por isso. E pode fazer com um grupo, pode fazer com uma pessoa, você pode resolver começar a conectar com a sua respiração, igual eu sugeri, começar a trazer foco para a sua respiração, começar a respirar com consciência. Você pode estudar, ler livros e aplicar os ensinamentos, que tem
muitos livros bons. Eu vou deixar para vocês também algumas referências. E experimentar, gente. Mindfulness, meditação é prática constante, com constância, com disciplina. Não adianta só receber um monte de informação. O importante é praticar, 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 praticar. Tem uma frase de Buda que eu acho interessante aqui para trazer. A cada manhã nascemos de novo. O que fazemos hoje é o mais importante. Então, as suas escolhas de hoje são as mais importantes. Alguns livros, né? Eu vou deixar postado para vocês. O Mindfulness para Iniciantes, do Jon Kabat-Zinn. Tem também o Atenção Plena, do Mark Williams, que ele traz bastante a parte comportamental. Tem o Mindfulness, a prática de Mindfulness, que é do Marcelo De Mazo, da Unifesp, que é quando a gente faz a formação na Unifesp, é o primeiro livro, né, do básico. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que acho que explodiu, muita gente conhece esse livro. Foco, do Daniel Goleman. Um Coração Sem Medo, que é focado nas práticas de cultivo à compaixão, treinamento à compaixão, né, que também é um programa de 8 semanas. Felicidade Genuína, do Alan Wallace. Um Coração Sem Medo, do Thupten Jinpa. Eu gosto também dos 4 compromissos. Tem gente, assim, eu trouxe alguns, mas tem muito conteúdo, muita informação para acessar, para ler, mas é isso que eu falei, comece experimentando. E se você já pratica, aprimora a sua prática, né? Traga cada vez mais atenção, ensine pessoas a meditar, né? Monte grupos para meditar com você, passe o seu conhecimento também. Eu acho que essa é uma das ferramentas, né? Quando a gente sabe, é uma das ferramentas que traz muitos benefícios para o nosso bem-estar, né? Para a nossa sensação, não só física, mas mental, emocional, espiritual. Então é importante, quando a gente conhece e entra em contato com práticas como essa, de realmente aplicar, viver na sua vida como é. E aí, em inglês tem pela palavra em si, mindful e mindful. São palavras que soam iguais, mas escrevem de forma diferente. O mindful, que é uma cabeça cheia de coisas, é o que a gente normalmente vive, né, na atualidade. E mindful é uma mente mais consciente, mais focada no presente, né? Então, onde está a sua atenção agora? Está em um monte de coisa ou está realmente naquilo que você está fazendo, que você está buscando? Antes de eu encerrar, sobre postura, que sempre me perguntam, né? Gente, também uma postura que seja confortável para você. Isso é importante, você estar confortável. Pode ser sentado no chão, pode ser sentado numa cadeira, pode ser até deitado. O desafio dessa postura é não adormecer, mas se você adormeceu e foi por conta da prática que você estava precisando dormir, mas quando a gente pratica, o ideal é uma postura confortável para você poder ficar, né, o tempo para praticar, o tempo que você escolheu para praticar. E se você estiver sentado numa cadeira, coloca as plantas dos pés no chão, mantenha a sua coluna ereta, mas não rígida, não tensa, e desencostada do encosto, sustentada pelos seus quadris, né? Mas sentar, sem ficar duro, deixa ela relaxada, sustenta assim em cima dos seus quadris. Experimenta a postura também, né? Eu sei que às vezes tem gente que tem dores, né, lombares, dores nas costas, dores em diferentes partes do corpo, então encontre uma postura que seja confortável para você, esse é o ideal. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Aqui perguntaram quais benefícios, não sei muito. Esse aqui eu já fui respondendo. Existem horários como portais que são benéficos para a prática de meditação? Então, os horários são aqueles que... Boa pergunta, Cláudia. Eu falei um pouquinho do horário. O horário é o que é ideal para você. Sobre portal, eu não entro muito nessa pauta aqui, principalmente a prática de Mindfulness não tem essas ligações, né? Na verdade, é você com você. E
Você não precisa de nada além de você para praticar, digamos assim, tá? Então não precisa de música, não precisa de essência, não precisa de nada. É você com o seu tempo, seu foco, postura para praticar. Então, não tem um tempo ideal. Sente aí suas crenças, o que você gosta para explorar isso, mas não tem um horário de portal ideal. Isso eu nunca trabalhei dentro de mindfulness, não, tá? Mas existem, né, pessoas que fazem meditações com a lua cheia, existem diferentes práticas, né, então, que podem trazer mais dessa informação. Essa prática não, que eu tenha conhecimento, tá? E o horário ideal para você. Então, faça a sua escolha. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tá ouvindo? Tá tudo bem? Acho que não, gente. Alguns insights. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui comigo. Cada vez mais eu estou trazendo esse tipo de conteúdo, informação para vocês, propagando um pouco do meu conhecimento que eu tenho estudado há alguns anos. Eu acho importante, né, a gente compartilhar, propagar. E vou pedindo sempre para vocês trocarem comigo aqui também, para ser um canal aberto, para compartilhar, se você gostou dessa live, dessas informações que eu passei para vocês hoje, compartilhar para as outras pessoas também e trocarem comigo sempre por aqui. Agradeço demais e começa uma prática de respiração. Quem quiser ficar um pouquinho mais e quiser respirar um pouquinho aqui comigo, senta numa postura confortável. Só vamos trazer um pouquinho então para a prática o que a gente falou. Respira pelo nariz, solta pela boca. Se você quiser, você pode fechar os olhos, encontra a sua postura confortável. Inspira pelo nariz, solta pela boca por umas 3 vezes, umas 3 respirações. No seu ritmo também, no seu tempo, não tem certo e errado. É a sua respiração como ela se encontra agora. Depois dessas respirações, respira apenas pelas narinas. Sente um pouco como você está agora. Como está a sua respiração agora. Se a cabeça vagar, por pensamentos, barulhos, qualquer distração, simplesmente e sempre sendo gentil com você, traga a atenção de volta à respiração. Só isso. Observa a temperatura do ar quando ele entra. A temperatura quando o ar sai. Observa quais músculos ativam enquanto você respira, quais músculos relaxam, quais músculos tensionam. E se a cabeça vagar, simplesmente traz de volta a âncora de hoje. Só isso. Vai observando a sua respiração com um olhar atento de um principiante, de uma criança curiosa. Simplesmente observa sem nenhum julgamento.
Agora faça uma respiração profunda, enche bem o peito de ar. Vai mexendo no seu ritmo, os dedos dos pés, os dedos das mãos. Devagarzinho vai se trazendo de volta para cá. Quando você se sentir confortável, você pode abrir os seus olhos. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui comigo. Compartilhem, troquem, estou aqui à disposição cada vez mais. Namastê a todos.